Tem algumas pessoas que até falariam: olha, eu estou disposto a matar por amor, ou eu estou disposto a morrer por amor. E será que de fato isso realmente explica para todos nós o que é o amor? E eu gosto muito de uma definição que o hebraico nos traz a respeito da palavra amor. Quanto mais nós temos acesso à informação, e o pastor expôs isso muito bem, hoje nós não temos qualquer tipo de dificuldade para produzir um conteúdo. Nós não temos qualquer tipo de dificuldade para acessarmos um estudo de forma profunda. Nós temos, por exemplo, hoje inteligência artificial, que sinceramente ela consegue desenvolver pregações muito melhores do que nós conseguiremos. A cabeça de todos os comentaristas, os reformadores da igreja, está ali dentro. E aí você faz umas 2 linhas de perguntas e ela te responde com uma profundidade de detalhes que às vezes não cabe na nossa compreensão. Então, à medida que nós nos aproximamos de uma era onde a informação tem se multiplicado aos montes, a antiga serpente, a saber, o diabo, ele luta para que nós percamos o significado das palavras. Pode prestar atenção. Eu ouvi muitas definições a respeito do que era amor aqui. Muitas delas estão corretas. Mas cada um tem uma definição a respeito do que é amor. Eu sei que nós temos um nível de consciência muito elevado nessa sala, mas se nós fôssemos em um outro lugar, falarmos com o pessoal do amor, vocês iriam entender que amor é uma coisa completamente diferente do que muitas pessoas declararam aqui. E o diabo trabalha para que nós possamos perder os significados, e uma das principais palavras das quais ele luta para que nós possamos perder o significado é a palavra amor. E hoje eu quero falar com vocês a respeito exatamente dessa palavra. Tem uma coisa muito interessante, eu ia fazer essa brincadeira, mas acho que a minha esposa me aconselhou de talvez não fazer essa brincadeira, porque poderia dar problema. Mas, aqui no Brasil nós temos um número, que para muitos de nós é considerado como o número do azar. É a sexta-feira, é estranho, não é? A gente não quer nem chegar perto desse número, é loucura. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, no hebraico, cada letra corresponde a um número. Isso não é numerologia, ok? É que no hebraico, tradicionalmente, o alfabeto hebraico, ele é um alfabeto também que é numérico. Então é como se o A correspondesse ao número 1, o B correspondesse ao número 2. Então cada palavra também tem um valor numérico. Logo, os sábios costumam estudar, por exemplo, eles pegam uma palavra, vamos citar um exemplo, a palavra carro. Vamos imaginar que ela tem o valor numérico 20. Então eles procuram todas as outras palavras na Bíblia que têm o mesmo valor numérico, 20, para então relacionar com a palavra carro. E eu confesso para os irmãos que é até confuso de explicar isso, porque em hebraico o número 13 representa o amor. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é de acordo com a sabedoria do Eterno, e não de acordo com a sabedoria do Brasil, ok? Que fique bem claro. E qual é a outra palavra que está relacionada com o número 13, amor? É a palavra unidade. Quando o eterno Deus cria Adão e ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma ajudadora, porque não é bom que ele esteja só. O homem deixa pai e mãe e se torna uma unidade com Eva. E é interessante porque a Bíblia traz esse conceito muitas vezes de união. A Bíblia menciona, por exemplo, reis, os 2 reis amorreus se unindo, não uma unidade, mas eles fizeram uma união para tentar derrotar Israel. Mas a Bíblia deixa muito clara a diferença entre o termo união e unidade. Eu até gosto de citar um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que você tem um saco de laranja. Todas as laranjas estão ali em união. Sabe aquele saco de linhaça de laranja? E aí você pega uma faca e rasga o saco embaixo. O que acontece? Todas as laranjas começam a cair no chão e dispersam. Isso é união. Ela pode quebrar a qualquer momento. As pessoas podem dispersar a qualquer momento. Mas dentro de uma unidade, é você pegar todas as laranjas e fazer um suco. Todas elas se uniram
para fazer algo maior, para produzir algo maior. Isso é unidade. A Bíblia menciona: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. No hebraico é unidade, não traz a palavra união. No português nós recebemos a tradução união, mas a palavra no hebraico é unidade. Então, ó, quão bom e agradável é que eu e você sejamos um. E como que nós podemos sustentar a unidade? Através de voltarmos para a essência do amor. Eu falei para vocês que amor, no hebraico, ele é representado pelo número 13. Eu confesso que é difícil explicar isso aqui no Brasil, porque muita gente se apropria disso achando que é de Deus, mas não tem nada a ver. No hebraico, 13 também representa a unidade, e curiosamente, um dos capítulos na Bíblia que mais fala a respeito de amor é 1 Coríntios, capítulo 13. E curiosamente, 1 Coríntios, capítulo 13, eu não quero ser místico aqui, mas tem 13 versículos. Não é loucura? Eu sei que a Bíblia não foi escrita em capítulos e nem em versículos, mas não é loucura que anos depois, o mesmo número que representa amor em hebraico, que representa unidade, também foi o mesmo número, o capítulo 13, o mesmo número de versículos que compõem a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto. Agora, eu penso que quando Paulo ele começa a falar para os coríntios, olha, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Eu penso que quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava pensando na palavra ahavá, que é exatamente a palavra que vocês estão vendo. Ahavá. É a palavra amor em hebraico. O apóstolo Paulo, ele era fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, um judeu. Então, muito provavelmente, ele estava pensando na palavra em hebraico. Talvez ele tenha escrito em grego, ágape, que seria um correspondente para o hebraico, mas ele está pensando também na palavra ahavá, que é o termo que a Bíblia nos traz quando fala a respeito de amor. E dentro da palavra ahavá, nós temos a palavra rav. Ahavá significa amor, e rav significa dar. Você não demonstra o seu nível de amor pelo quanto você expressa que ama, pelo quanto de sentimento que você tem, pelo quanto de arrepio que você tem, pelo quanto que a tua barriga dói quando chega perto da pessoa que você ama. Você demonstra o seu nível de amor quando você se doa, independente se você tem vontade ou não, porque é sobre isso que está fundamentado o amor. Um dos maiores exemplos que nós temos a respeito de amor, você encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Deus ama o mundo de tal maneira que ele sentiu um arrepio por nós. Sim ou não? Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele ficou nervoso por nós. Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Yeshua, Jesus, por amor a nós. Ou seja, aquele que é o amor, aquele que é o criador do amor, mas é a própria pessoa e personificação do amor, ele mostrou o que é amor quando ele agradou-se de moer Yeshua por amor a mim e a você. Logo, nós estamos falando a respeito de um amor que é sacrificial. O quanto nós temos nos agradado de nos doar para as pessoas. O quanto você, marido, tem se agradado de se doar pela sua esposa. O quanto você, esposa, tem se agradado de se doar pelo seu marido. Independente dos seus sentimentos. Gosto muito da pregação de um grande sábio, que ele dizia que nós não devemos julgar o nosso crescimento pelos nossos sentimentos. Muitas vezes nós esperamos uma resposta por parte das pessoas, para que nós possamos fazer algo em troca. O Eterno não te chamou para amar dessa forma. E nós vamos entrar rapidamente, já estou tomando tempo demais aqui, mas nós vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 13, mas eu só queria
passar alguns conceitos a respeito do que está acontecendo aqui hoje. Eu sei que as pessoas nos procuram para depois fazer foto e eu me sinto muito honrado com isso, mas procurem os organizadores do evento e façam fotos com eles. Prestigiem as pessoas que tiveram um fogo aceso nos seus corações para proporcionar isso aqui para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe, irmãos? Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores de todos os tempos, depois do apóstolo Paulo, ele escreveu um dos sermões, que é talvez um dos sermões mais famosos, se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Alguém aqui que já conhece ou já ouviu falar sobre esse sermão? Jonathan Edwards, enquanto ele estava ministrando esse sermão, os historiadores dizem que ele era um simples homem, ele só escrevia e lia o sermão. Só que no momento em que ele estava lendo o sermão, as pessoas começavam a ter visões do inferno, e elas começavam a se segurar nos bancos. Então, pensa na autoridade que esse homem tinha. Jonathan Edwards, ele teve 11 filhos, e até a quinta geração, através desses 11 filhos, Jonathan Edwards teve 1.394 descendentes. Então você pensa, ok, o homem que talvez escreveu um dos sermões mais famosos, principalmente depois dos sermões de Yeshua, dos sermões do Rav Shaul, do apóstolo Paulo, com certeza ele treinou esses 1.300 guris aí, para que eles fossem pastores, pregadores, missionários. Deixa eu rapidamente trazer esse dado para vocês. 15 deles se tornaram diretores de faculdades, 65 desses 1.300 se tornaram professores do nível superior, 3 deles foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 oficiais do exército da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governantes de estados americanos e outros foram diplomatas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não treinarmos pessoas para a política, fica tranquilo, o mundo vai enviar. Eu sei que esse pode ser um tema extremamente polêmico quando eu falo que considero errado quando nós falamos assim, não, religião e política não se misturam. José foi um governador político extremamente usado pelo eterno Deus. Davi foi um governador político, quando ele quis trazer a arca de volta para Jerusalém, meu Deus, eu estou falando de Davi, era para falar sobre outras coisas, mas eu preciso concluir esse raciocínio. Mas quando Davi foi levar a arca de volta para Jerusalém, ele tinha interesses políticos. Salomão era um governante político, com a sabedoria dada pelo eterno Deus. Logo, se nós não treinamos pessoas, filhos e filhas do eterno, para que eles ocupem cargos no governo, pessoas que foram chamadas para isso, ok? O mundo, fica tranquilo, vai enviar. Aliás, o mundo já está fazendo isso, até porque a Bíblia garante algo para nós. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso não é um sinal para que nós possamos acordar? Se nós não treinarmos professores e professoras para as escolas, fica tranquilo, o mundo já está enviando. Se nós não treinarmos juízes, o mundo já está enviando. Então, agradeça aos organizadores desse evento, porque essa chama foi acesa no coração deles, pelo eterno Deus. Em resposta a isso, eles proporcionaram tudo isso aqui, para que nós pudéssemos ser capacitados e não sermos pegos de surpresa. Agora, quero começar falando a respeito da mulher, do papel da mulher dentro do casamento. Quando o eterno Deus, ele cria Adão, a primeira vez em toda a Bíblia em que nós temos uma expressão a respeito de algo não ser bom, foi quando o eterno viu Adão sozinho. Ele falou, olha, não é bom, lotov, não é bom que o homem esteja só. O eterno conclui que toda a criação foi extraordinária, ele descansa, mas quando ele olha para o homem, ele diz, não é bom. A primeira vez que nós vemos algo, talvez com viés um pouco negativo, olha, isso não ficou bom, o homem estar sozinho. Vou fazer uma ajudadora. A nossa versão no português diz, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Alguém aqui já leu essa expressão? Agora, o que significa uma ajudadora idônea? No hebraico,
A Bíblia, escrita no original, diz que o eterno Deus fala: eu vou fazer para o Adão uma Ezer Kenegdo, que significa uma ajudadora oposta a ele. Como assim oposta a ele? O judaísmo até diz que a mulher é como se fosse uma espécie de opositora. Alguns maridos riram. É uma Ezer Kenegdo? Ela é uma opositora. Sabe por quê? Porque ela se opõe às ideias malucas que às vezes o marido tem e salva ele de cair em grandes buracos. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Esta não é uma carta branca para as mulheres agora discordarem de absolutamente tudo, porque o homem comparado com o próprio Yeshua é a pedra angular da casa. Lembra quando o apóstolo está expondo, ele diz assim como Yeshua é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa. E no original, no hebraico, também traduzido do grego, o termo cabeça pode significar pedra angular. Eu não sei se vocês já viram, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas vocês já devem ter visto arcos de pedra. Aqui, inclusive, na entrada, no portal de Nova Veneza, tem um arco de pedra ali. Só que, claro, essa é uma construção mais atual, mais moderna. Mas antigos arcos de pedra, eles eram feitos com uma base de pedra na esquerda, outra base de pedra na direita, sustentado por algumas madeiras que eles pregavam, e no meio desse arco de pedra eles colocavam uma pedra principal, maior, que se chamava pedra angular. Quando eles colocavam essa pedra, toda a lateral, tanto a esquerda quanto a direita, elas ficavam sendo sustentadas pela pedra angular, e aí eles poderiam tirar a proteção de madeira e aquele arco não cairia mais. A mulher é responsável, Provérbios fala sobre isso. A mulher sábia é aquela que edifica a casa, ou seja, a mulher, os filhos edificando, mas o homem é a pedra angular. Sai o homem, não existe mais casamento. Sai a mulher, o homem não consegue ficar voando sozinho também. Logo, como que essas pedras nas laterais, elas faziam força? A física nos diz que essas pedras que ficavam na lateral, elas exerciam uma pressão contra a pedra que estava no meio, a fim de que aquela pedra não caísse. Por causa da pressão que as pedras laterais faziam na pedra angular, ela não caía e ninguém mais caía naquela casa. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, mas a mulher, através de fazer uma força contra, está sustentando o marido. Não é para você, de forma rixosa, que nem uma goteira, ficar discordando de tudo. Agora você, homem, não acha que você está na crista da onda? Porque uma vez que não tem uma mulher sábia para edificar o lar, você não vai conseguir ficar voando não, porque Deus não te deu todo esse poder. Ok, vamos avançar um pouquinho. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve para os Coríntios, ele está falando a respeito de dons, ele está dando algumas ordenanças para os coríntios. Lá na igreja de Corinto, eles tinham muitos dons, eles eram dotados de conhecimento, eles falavam em línguas diferentes, eles profetizavam, eles sapateavam, eles flutuavam, eles atravessavam a parede, eles faziam de tudo. E Paulo elogia os efésios, por exemplo, porque eles tinham amor. Paulo elogia os tessalonicenses porque eles tinham amor, mas o Paulo não dá o mesmo elogio para a igreja de Corinto. Ele fala: olha, vocês estão aí na crista da onda, achando que vocês são filhos de Deus 5 estrelas, porque alguns se consideravam terem uma patente maior, porque um profetizava, o outro não profetizava, então um determinado momento, um nível de inferioridade começava a atingir o coração das pessoas, e aí Paulo ele faz uma pausa no meio do escrito dele a respeito de dons. Ele está falando sobre os dons, olha, os dons acontecem dessa forma, isso serve para isso. Daí ele fala: não, peraí. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se eu não tiver amor, Paulo começa dizendo, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Em outras versões, eu serei como o sino ou como o símbolo que retine. Eu não sei se você sabe, mas lá em Corinto, eles adoravam outros deuses, como por exemplo o deus Dionísio, e para que eles fossem convocados para uma reunião, onde eles iriam prestar culto a esse deus Dionísio, eles tocavam um sino. Era um barulho estridente. Sabe quando tem um cachorro na rua, que não é o seu cachorrinho? Porque o seu não incomoda você, só incomoda as outras pessoas. Mas sabe quando tem aquele cachorro na rua, que ele não para quieto e você não consegue dormir? Chega a ser estridente, chega a incomodar. É isso que Paulo está falando. Eu vou ser igual esse sino, que a batida monótona penetra o tímpano e chega a doer a sua cabeça. Se eu não tenho amor, eu não tenho qualquer tipo de comunicação. Eu sou igual esse sino que fica balançando. Sem amor, você só vai ofender as pessoas. Quando as tuas palavras não estão purificadas através do filtro do amor, você simplesmente ofende as pessoas. Paulo continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tenho uma fé capaz de mover montanhas, sem amor, essa é a resposta para todos nós não somos nada. Nós não somos nada. Quando nós não temos amor, ou quando as nossas ações não estão purificadas pelo amor, ou as nossas intenções não estão sendo direcionadas pelo amor, nós não somos nada. E ainda mais, Paulo fala que nós não ganhamos nada, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E existia uma crença no judaísmo de que tu poderia ter um limite para fazer caridade. Tu poderia fazer caridade até o momento em que a tua família não passasse necessidade. E aí Paulo está indo além aqui, ele fala assim, ainda que eu dê tudo para os pobres, ao ponto da minha família passar necessidade, ou seja, eu vou ser o melhor de todos aqui. E aí ele cita um outro exemplo, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. E eles tinham talvez essa disputa de que quem entregasse o corpo para ser queimado em um culto a um Deus, ou talvez ainda que entregasse o corpo para ser queimado até por Adonai, pelo próprio eterno Deus, para ser queimado em sacrifício a Ele, ou como um mártir, as pessoas acreditavam que não, eu sendo um mártir, eu vou mostrar então que eu tenho uma alta patente. Paulo fala, olha, você só vai estar morrendo, meu amigo, porque eu não ganho nada se eu não tenho amor. E a igreja, eles estavam pensando, a igreja de Corinto, eles estavam pensando que eles eram 5 estrelas, como eu falei, mas sem amor, nós somos seguidores 0 estrelas. Nós não temos uma linguagem que as pessoas conseguem compreender. Nós não ganhamos nada, nós não somos nada, nós tendemos a perder. Os mais dolorosos sacrifícios não nos recomendam ao eterno Deus quando nós não temos amor. Eu não sei se você sabe, mas em toda a Bíblia, algo que é agradável a Deus são os sacrifícios de animais, de todos os mandamentos. Deus fala, eu não quero que você adultere, eu não quero que você minta, eu não quero que você roube, eu não quero que você cobice o que é do próximo, honra teu pai e tua mãe, os teus dias irão bem na terra. Mas o único mandamento que ele fala assim, ó, isso é agradável para o eterno Deus, são os sacrifícios. Não sei se você sabia disso, mas a única coisa que agradava o eterno Deus, que ele menciona que ele se agrada, eram os sacrifícios de animais. Mas Deus se agrada com os sacrifícios de animais? O judaísmo explica que não era sobre os animais. Deus não precisa de um animal morto. Sabe por que Deus se agradava? Porque até hoje, os judeus, sobretudo ortodoxos, eles não compreendem por que Deus pedia animais. Nós que acreditamos em Yeshua sabemos que os animais mortos, eles estavam tipificando um cordeiro que viria, morreria e ressuscitaria por nós. E Yeshua, que de uma vez por todas fez um sacrifício. Mas os meus irmãos judeus ortodoxos, até hoje eles não compreendem o motivo pelo qual muitos animais tinham que ser mortos. E a conclusão é que, sabe por que o Eterno se agrada muito mais dos sacrifícios do que dos outros mandamentos? Porque ao contrário dos outros mandamentos,
que eles tinham um porquê muito claro, um propósito muito claro. Por exemplo, olha, honra o teu pai e tua mãe, porque aí teu dia vai bem na terra, tua vida vai bem na terra. O sacrifício ele não tinha qualquer porquê, claro, a não ser matar os animais. Deus se agrada porque eles obedeciam mesmo sem entender o porquê. Deus se agrada quando você, mesmo sem entender, obedece exatamente aquilo que Ele falou, e isso é provar que você tem profunda devoção e profundo amor pelo eterno Deus. Logo, o teu sacrifício, as tuas caridades, as tuas boas ações, quando não passam pelo filtro do amor, não valem de nada. Paulo ele começa agora a falar para nós, em 1 Coríntios capítulo 13, o que o amor é. Depois ele vai dizer o que o amor não é, depois ele vai dizer o que o amor faz, mas em primeiro lugar ele nos fala que o amor é paciente. A palavra correspondente para o grego, no hebraico, diz que o amor tem uma longa paciência. E mais, a definição da palavra diz que essa paciência é uma paciência ativa. Isso quer dizer, não é uma paciência de bicho preguiça. Você é paciente só porque você é devagar. Não. Você escolheu ser paciente. Agora eu quero que você, marido, eu quero que você, esposa, reflita se você de fato tem tido uma longa paciência com a pessoa que está do seu lado. Cada coisa que eu falo, os irmãos dão uma risadinha. Irmãos, não riem. Eu estou falando de vocês, como disse o Porsche. Eu estou falando de todos nós. Amados, o quanto nós temos sido pacientes com as pessoas que estão do nosso lado, que às vezes entregariam a vida delas por nós, e às vezes nós temos paciência com uma pessoa lá do trabalho que a gente nem conhece, não sabe nem quem é. Chocolatinho? Muito bom. Eu tenho uma brincadeira com a minha audiência que eu digo assim, ó, para as minhas lives, quando vocês vierem, sempre tragam um chocolatinho. Por quê? Quando uma verdade for difícil de engolir, come um chocolatinho e fica mais fácil. Salomão dizia que algumas palavras eram como se fossem mel na boca, né? Na época ele não tinha chocolate. Aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande verdade é que muitas vezes nós damos mais atenção para outras pessoas de fora por aquilo que nós podemos receber, do que atenção para as pessoas de dentro por aquilo que nós já recebemos. Não se preocupa, não é só eu e você que fizemos isso. Davi também, quando foi levar a arca de volta para Jerusalém, ele convidou várias pessoas, ele convidou os políticos, ele convidou os maiores guerreiros, ele convidou as pessoas que tinham um networking legal, e em último lugar, ele convida os sacerdotes e os levitas. Isso está contado lá em 1 Crônicas capítulo 13. Oi? Curiosamente, 1 Crônicas capítulo 13. E é interessante porque no meio da procissão, um homem acaba morrendo, Uzá. Eu não vou entrar nessa história aqui porque eu já estou indo para vários lugares aqui. Mas um homem acaba morrendo no meio, porque ele vai tocar na Arca da Aliança, ele estava bem intencionado, mas ele não podia tocar na Arca da Aliança, e aí quando Davi cai na real, ele fala assim, puxa vida, a gente tentou carregar a presença de Deus sem estudar como é que se faz. E aí na segunda vez, Davi refaz toda a procissão, e quem é que ele convida primeiro? Os levitas e os sacerdotes, porque eles que deveriam carregar a Arca da Aliança. Davi, eu, você, estamos muitas vezes dando mais atenção para as pessoas que estão de fora, do que para as pessoas que estão de dentro. Agora, o amor, ele é paciente. Depois o apóstolo Paulo fala que o amor é bondoso. E bondoso significa que ele é gentil, ele se mostra útil, ele age com benevolência. E ele fala sobre essa benevolência, essa paciência para com coisas e para com pessoas. Muitas vezes nós somos pacientes com muitas coisas. Uma reunião que atrasou, um voo que atrasou, um horário no comércio. Mas nós nunca somos pacientes com pessoas. E o apóstolo Paulo, ele está falando tudo isso aqui, que o amor é bondoso, o amor é paciente, porque dentro da igreja, e eu quero que vocês façam um paralelo como que está a casa de vocês, mas dentro da igreja de Corinto,
de Corinto, meu Deus, Coríntios. Eles estavam com algumas intrigas entre eles. Às vezes um se achando melhor do que o outro, e aí Paulo fala, não, presta atenção, o amor é paciente, o amor é bondoso, vocês precisam se suportar com a base que é o amor. E aí o apóstolo Paulo, ele passa agora a falar para nós o que o amor não é. O amor não é inveja. Muitas vezes nós temos mais facilidade de chorar com aqueles que choram do que nos alegrar com aqueles que se alegram, não é verdade? Você ouviu a notícia de que alguém morreu, você vai lá no velório, chora com a pessoa, nem sabia que era o falecido, mas chora com a pessoa. Agora um irmão te conta que ele mudou de casa, que ele comprou um carro, aí você fala, que legal o seu carro, eu gostei muito. Eu estava conversando com um tio meu, falando a respeito disso, e ele falou uma frase muito interessante, nós choramos amargos por aqueles que se alegram, e nos alegramos por aqueles que amargamente choram. Não é verdade? Está tudo invertido. O amor não tem inveja. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você inveja, mais você perde tempo. O judaísmo conta uma história de dois homens que eles tinham lojas, uma de frente para a outra, ambas vendiam praticamente a mesma coisa, era o mesmo comércio, eles tinham o mesmo fornecedor. Um dos homens não tinha qualquer cliente entrando na loja. Ele olhava para a loja da frente, todos entrando, comprando, e a loja da frente prosperando, até que esse homem chama o rabino, ele fala, rabino, o senhor poderia inspecionar, fazer uma visita na loja da frente, inspeciona a minha loja, me fala o que tem de problema aqui, porque eu não estou tendo a mesma prosperidade que esse homem da frente está tendo. Aí o rabino olhou, ele olhou a ilha, os produtos, era praticamente o mesmo fornecedor, a posição dos produtos, tinha branding, tinha posicionamento, eles estavam vendendo, fazendo o trabalho deles. O rabino olha para a loja do homem e fala, olha, eu percebo que é a mesma coisa, vocês têm o mesmo fornecedor, os produtos estão na validade, vocês inclusive fazem estratégias muito parecidas, mas eu percebi uma coisa, o homem da frente cuida só de uma loja, enquanto você está cuidando da sua e da dele. Esse é o momento de chocolatinho. No acampamento de Israel, todos os dias pela manhã, caía uma porção de maná, um pão que chovia do céu. Quem colhia, tinha. Quem ficava invejando a colheita do outro, acabava perdendo a sua própria colheita. A Bíblia diz que eles poderiam colher até a hora quarta do dia. A hora quarta é mais ou menos 9, 10 horas da manhã, onde naquela época no deserto o sol aquecia e fazia com que o maná derretesse. Ou seja, ficou cuidando da loja da frente, ficou cuidando da esposa do outro, ficou cuidando do esposo do outro, ficou cuidando da colheita do outro, aquilo que é seu vai derreter. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você sabia que eu canto, amados? Eu não vou fazer isso hoje, vai decepcionar muitos de vocês. Mas eu falando essas palavras aqui, a música, impressionante amor de Deus. O que o amor não é? O amor não se vangloria. O amor não é soberba, não é vaidade, não é um culto à personalidade. Se vangloriando das tuas próprias conquistas, dos teus próprios resultados. Eu sei que no mundo dos negócios nós temos uma célebre frase que diz, você é visto pelo seu resultado, você é conhecido pelo seu resultado. Agora, essa célebre frase, ouso dizer que nasceu no Egito. Quando o faraó olhava para os hebreus e falava assim, vocês estão querendo ir para o deserto lá para adorar o Deus de vocês? Então eu vou colocar mais carga para vocês, porque aqui vocês não passam de escravos. Quem vocês são aqui, não me importa o resultado que vocês dão. Você não é aquilo que o mundo fala que você é aquilo que o eterno Deus fala que você é. O amor não se orgulha. A palavra orgulho aqui no grego, ela tem o sentido de ser uma pessoa que está inflada de vento. Literalmente inflada de vento, como alguns pastéis que nós comemos, que está cheio de vento. Você come, ele chega a murchar. O amor não é orgulhoso, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses.
O amor não é você sendo o centro, o amor é o outro sendo o centro. Experimenta fazer esse exercício. A próxima vez que você e o seu cônjuge discutirem, se coloca no lugar do seu cônjuge. A briga acaba na hora. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos tentando defender o nosso lado. Deixa eu falar uma coisa, isso não é amor. Porque o amor não visa os seus próprios interesses. O amor não fica irado facilmente. Pondera, pensa, respira, conta até 10. Aí você já vai tocando os cachorros em todo mundo. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. Sabe aquela pessoa que é muito sensível? Ai, porque há 20 anos atrás me aconteceu isso. Ainda estou passando por isso. Eu lembro quando eu ia para o colégio, quando eu era adolescente, e na beira da estrada tinha uma plantinha, que eu não lembro o nome dela, 11 horas, eu não lembro o nome dessa planta mesmo. E aí tu tocava nela, ela se fechava toda. Dorme, dormideira. Essa pessoa aqui, ó, pessoa rancorosa. Tocou nela, ai, mas tem que ver isso, né? Isso não é amor. O amor não guarda rancor. E o rancor, deixa eu falar uma coisa, que isso aqui é muito sério. A ciência traz esses estudos para nós. O rancor pode fazer com que você tenha um câncer. Olha como isso é sério. Pode adoecer você e te levar para uma sepultura pela falta de amor. E aí, acaba nascendo o rancor. O amor não se alegra com a injustiça. O apóstolo Paulo fala a respeito de um grupo de pessoas que estavam terrivelmente envolvidas em imoralidades sexuais, e a igreja continuava se vangloriando, a igreja não estava nem aí. Sabe que é a pessoa que muitas vezes se vangloria, que fica alegre com a injustiça? Deixa eu ser um pouco pesado aqui, talvez mais do que eu já estou sendo. É talvez aquela pessoa que falou assim, nossa, aquela mulher que não é minha esposa me deu bola. Aquele homem na academia me mandou uma mensagem que não é meu esposo. Sabe quando você se reúne com os amigos para contar, se vangloriando das injustiças que você tem cometido? Ou então quando você faz um negócio, você fala, não, eu fiz um bom negócio. Sabe que a outra pessoa ficou perdendo? Você persuadiu ela a perder. Se vangloriando daquilo que é injusto. Deixa eu falar uma coisa, isso não é amor. O amor gosta de tudo às claras. O amor é transparente. Com o amor, principalmente entre um casal, casados, não tem segredinho. Não tem segredinho. Ouço dizer aí, por ao redor da internet, não, eu não ouso dar o meu celular na mão da minha esposa, dar a senha do meu celular para minha esposa, eu não faço isso. Mas eu não quero constranger ninguém aqui, pelo amor de Deus. Vou começar a pregar olhando para o slide. Deixa eu falar uma coisa, isso não é amor, não são palavras do Natanael, é o apóstolo Paulo que está falando, vai tirar satisfação com ele. Isso não é amor, o amor é extremamente transparente, você não tem nada para esconder, você está tentando manter uma reputação, você não deveria estar no cristianismo, porque aqui você perde tudo, para que lá na eternidade você ganhe tudo. Os valores estão invertidos. O apóstolo Paulo, ele continua nos dizendo, amém, aquilo que o amor faz. Ele fala o que o amor é, paciente, bondoso. Ele fala o que o amor não é, e aí ele começa a ir para a conclusão dizendo aquilo que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deixa eu te falar uma coisa, suporte é você ativamente suportar alguém. Não é assim, ó, ai, eu não suporto aquela pessoa. Hoje ele está insuportável. Hoje ela está insuportável. É você ativamente dar suporte. Dar suporte. É você, homem, ser plataforma de lançamento para sua esposa. Suportando-vos uns aos outros em amor. O amor tudo espera. Existe uma palavra na nossa geração
que eu particularmente detesto, que é a palavra tóxico. Ah, meu marido não viu um filme comigo hoje, ele é um tóxico. Eu quero separar. A minha esposa deixou um pouco de gordura no copo ali na louça, quero separar. Nosso relacionamento é muito tóxico. O meu pai, ele trabalhava com funilaria e pintura. A oficina dele era anexa à minha casa. Então eu acordava todas as manhãs com o cheiro do maçarico, com o cheiro do thinner. Amados, para mim isso é tóxico. Eu cresci com vários problemas respiratórios, isso é tóxico. Agora, pisou no meu dedo, não é tóxico. O amor tudo espera. Eu sei que às vezes é difícil esperar o seu marido acordar, o cara acorda 10 horas da manhã, não quer trabalhar, é o encostado. A esposa que só fala mal, se junta com os amigos para falar mal de todo mundo. Eu sei que às vezes é difícil esperar, mas você demonstra que você ama quando você sofre, quando você crê, quando você espera e quando você suporta. Amados, obviamente existem casos e casos aqui. Não estou falando de extremos, de violência, etc. Isso é um outro detalhe. Teria que falar com o nosso irmão policial aí. É uma outra coisa. Mas preste atenção, o amor tudo sofre, crê, espera e suporta. E aí o apóstolo Paulo fala algo no final do capítulo, começa a concluir o capítulo, dizendo algo muito interessante, que é sobre o amor nunca perecer. Ele cita as profecias, a igreja lá estava profetizando, ele cita os dons de línguas, ele cita o conhecimento, inclusive uma das coisas que eles mais se vangloriavam era justamente por causa do conhecimento que eles tinham. Aí o apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo isso vai passar, nós estamos vendo hoje como se fosse num espelho embaçado, o nosso conhecimento é como se fosse num espelho embaçado, nós olhamos para Deus hoje é como se fosse num espelho embaçado, e o espelho deles na época não era como os nossos hoje, de vidro, era um espelho que eles poliam, era uma peça de bronze que eles poliam, então era embaçado aquilo que eles viam, a imagem era turva. Ele fala, mas vai chegar um dia onde todos nós estaremos aperfeiçoados no amor, e nós conheceremos tudo isso de forma completa, mas agora o que se mantém é o amor, porque ele nunca perece. Quando nós chegarmos nos céus, hoje nós respiramos o ar, oxigênio, mas no céu, o oxigênio é o amor. A linguagem do céu é o amor. O apóstolo Paulo, ele fala ainda a respeito da fé, da esperança e do amor, e aí ele conclui dizendo que o maior dos três é o amor. Porque a fé e a esperança, elas são caminhos que te conduzem ao amor. Então o amor, ele é o melhor dos três. Deixa eu avançar para a minha conclusão. No final do capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de que quando ele era menino, ele falava, ele pensava, e a mentalidade dele era uma mentalidade de menino. E aí quando ele fala assim, agora que eu sou homem, eu abandonei as coisas de menino. E não é interessante que ele fala isso exatamente no final do capítulo, onde ele está profundamente expondo sobre o amor? Eu penso que, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, quando eu era criança eu não sabia o que era amor. Eu falava sem ter amor, a minha mentalidade era uma mentalidade sem amor, os meus pensamentos, as conclusões, as resoluções eram resoluções sem amor, mas agora que eu sou o homem, eu abandonei as coisas de menino. Como é que você demonstra que você é um homem e uma mulher de verdade? Quando você ama. Gosto muito de uma frase do judaísmo que diz, qualquer amor que dependa de um motivo específico, quando o motivo acaba, o amor também se acaba. Mas o amor que não depende de segundas intenções, dura para sempre. Eu encerro com essa história. Há muitos anos atrás existia um rabino um homem chamado Yaakov, um homem muito sábio. Este homem, ele, apesar de ter crescido de forma muito precária, ele era muito pobre, ia para a escola, e apesar de ser muito sábio, na escola ele não entendia completamente nada do que estava sendo ensinado. Mas à medida que ele cresceu, ele começou a se envolver em negócios, ele começou a fazer vendas, e até que ele conseguiu montar um açougue. Esse açougue ficava perto de um canal, onde muitos navios passavam, e aí o governante daquela região se agradava tanto dele, ele era um homem tão piedoso e tão bondoso com as outras pessoas, que o governante falou, olha Yaakov, eu vou permitir que qualquer navio que passe por aqui,
você possa cobrar o pedágio desses navios. E o negócio dele de açougue, vendendo carnes, acabou virando uma potência. E o Yaakov, que não era um homem letrado, acabou virando um dos homens mais ricos daquela região. Determinado dia chega um barco com um pirata, ele desce, ele fala, vem cá no cantinho. Ele chama Yaakov no canto, ele sabe que Yaakov era um bom negociador, e ele falou, olha, eu tenho algo para te vender. Aí o Yaakov, é mesmo? Então me mostra o que é, e eu te faço uma oferta. E aí o homem, tem uma condição, eu não vou te mostrar o que é. Aí o Yaakov, isso é loucura, eu vou comprar algo sem saber o que é? Aí o Yaakov, eu vou recusar desse negócio. Aí o homem, eu estou dizendo para ti, eu vou jogar tudo no mar se você não quiser comprar. Não, então, trato feito, eu quero comprar, mas primeiro me mostra o que é. E aí o homem fala, não, eu não vou te mostrar, se você quiser comprar vai ter que ser nessas condições. Aí o Yaakov pergunta, tá, então pelo menos me fala, quanto é que custa? Aí o homem fala, 20 mil moedas de prata. Aí o Yaakov pensa, não, tá, tu só pode ter ficado louco, porque além de não mostrar o que é, tu quer me cobrar 20 mil moedas de pratas, por algo que eu nem sei o que é. Aí o homem, tá espraguejando? Então agora são 40 mil moedas de prata. Aí o Yaakov falou, não, mas não faz sentido, esse negócio não faz sentido nenhum para mim. Yaakov vira as costas e vai embora. Quando ele está prestes a sair do beco, uma impressão ele sente no espírito dele e fala, vai e faça o negócio. Yaakov volta e ele fala, eu estou disposto a fazer o negócio, mas primeiro me mostre, eu vou fazer o negócio, eu vou buscar o dinheiro. Aí o homem, eu quero dinheiro agora. E outra, agora não é mais 40 mil, agora não é mais 50 mil, são 60 mil moedas de prata. Yaakov, como tinha sentido uma certeza a respeito de que ele deveria comprar, ele vai, pede para que os seus servos tragam o dinheiro. Em 30 minutos, ele entrega a bolsa com o dinheiro. O pirata simplesmente assovia e o pessoal de dentro do navio começa a libertar. Yaakov começa a ouvir barulhos de correntes que vão crescendo, 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 até que esse barulho fica ensurdecedor. E quando Yaakov olha, é uma multidão de judeus que estavam sendo escravizados pelos piratas. Eles de fato iam morrer todos, porque eles já não tinham mais utilidade para aqueles piratas. Tão rápido quanto um relâmpago, o pirata pega o dinheiro, entra no navio e sai. E Yaakov vai correndo com os judeus, pede para alguém que fique cuidando deles. Ele vai para o governante e fala, olha, aconteceu isso, a gente precisa mandar alguém lá para atacar esses piratas. Quando eles já chegam na praia, os piratas já estavam em alto mar, eles acabam perdendo os piratas para sempre. Yaakov leva essas pessoas para sua casa, ele dá comida, ele dá um trabalho, ele dá roupa, e agora ele dá um novo destino para essas pessoas, até que um determinado dia, ele vê uma jovem, de cerca de uns 18, 19 anos, muito formosa, e ele fala, olha, eu quero te dar uma oportunidade, de você poder casar-se com meu filho. Um menino também muito influente, um príncipe, imagina, filho de um dos homens mais influentes e poderosos da cidade, Yaakov. E ela fala, como que eu, uma ex-escrava, vou ter a honra de fazer isso? Yaakov estava demonstrando o seu amor. E aí então Yaakov, sem se preocupar com nada, ele apresenta o filho para essa menina, e eles vão para uma festa de casamento. Yaakov convida as melhores pessoas, ele contrata os melhores cozinheiros, a melhor decoração, e todos estavam no salão de festas, prestes a começar o casamento. E Yaakov percebe no meio da multidão, um menino mais ou menos da idade dessa moça, que era ex-escravo também. Ele sorri para Yaakov, mas logo ele faz uma expressão de muita tristeza. Yaakov vai ter com ele e pergunta, o que aconteceu? Todos estão felizes, vocês não estão pagando nada para estar aqui, por que você se entristeceu na medida que você me olhou? Aí o menino fala, não, eu estou bem, eu não preciso compartilhar nada com o Senhor, está tudo bem. E aí Yaakov pergunta, não, por favor, eu insisto, fale. E aí o menino diz, antes dos piratas chegarem na nossa aldeia, eu e a moça que está prometida em casamento, nós juramos um para o outro, que se nós fôssemos libertos, no dia que nós fôssemos libertos, nós iríamos casar e nos amarmos para sempre. E nós estávamos esperando esse dia. Mas eu não quero atrapalhar de forma alguma o casamento, porque eu sei que ele é um bom pretendente para essa menina, vai dar um novo futuro para ela. E Yaakov ficou extremamente chateado, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quem sabe eu te pague 100 mil moedas de prata, e você pode desfrutar da sua vida, comprar uma boa casa, você pode enriquecer, você pode desfrutar dessa riqueza. E aí o menino falou, eu realmente amei ela, eu posso desistir do casamento com ela de graça, eu não necessito de dinheiro. Yaakov demonstrou o amor dele,
para com a menina, através de dar o filho para se casar com ela, de dar uma festa, de salvar esses escravos, mas aquele menino estava dando uma lição maior ainda. O amor sacrificial. Jacó vai ter com seu filho, e ele fala: filho, aconteceu o seguinte, existe um menino aqui, que ele prometeu que eles iriam se casar quando eles estivessem livres, e hoje eles estão numa condição de liberdade. O que você como noivo gostaria de fazer? Aí o filho falou: o casamento vai continuar igual, tudo vai continuar igual, nada vai mudar, com exceção de uma coisa: nós vamos trocar o noivo. E aí então, todos eles festejam com esse novo casal que outrora eram escravos, e agora, por causa da essência do amor, eles estavam libertos para sempre. Quando a serpente chegou no jardim do Éden, ela só chegou quando a primeira família estava formada. Ela não foi atacar Adão sozinho. Sabe por quê? Porque uma das maiores estratégias da antiga serpente, do diabo, é destruir a família. Mas uma família que está fundamentada no amor nunca será destruída. Que o eterno Deus nos ajude a viver a essência do amor. Muito obrigado.